palavra de Deus. Quero lhe convidar já para a leitura de um salmo da Santa Palavra de Deus. Desta feita, vamos para o salmo de número 37. Você que está podendo manusear a sua Bíblia, salmo de número 37, estaremos lendo os versos de 1 a 7. E assim nos diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Oremos ao Senhor. Pai, temos lido a tua santa e poderosa palavra. Esta palavra inefável, esta palavra infalível, esta palavra, Senhor, que vem ao nosso encontro essa noite para nos fazer refletir e pensar a respeito da tua sabedoria, da tua justiça e do teu amor. Querido e santo Pai, aceita o que estamos fazendo nesta noite, que tudo seja para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesta noite nós vamos mais uma vez estar refletindo com vocês com respeito a este tema atual, esse tema tão importante que nós estamos vivenciando e que nem sempre temos a oportunidade de estarmos falando no que diz respeito. Nós colocamos um tema após ler este salmo: o que vamos aprender com essa pandemia. Estamos passando já um período longo, já passa de um mês, que a igreja está sem cultuar, e nós estamos impedidos de ir, de vir, nossa liberdade está mais restrita, não é? E nós precisamos tirar algumas lições. E veio a mim essa pergunta: o que vamos aprender, ou o que estamos aprendendo com essa pandemia? O Salmo 37 traz uma reflexão sobre a sabedoria, com ênfase no contraste entre o justo e o ímpio. O estudo desse salmo expressa como é temporária a felicidade dos ímpios. Também afirma que Davi o escreveu em um momento em que ele estava ficando aborrecido por causa da prosperidade dos maus. O texto é um texto poético. Nós sabemos que o livro dos Salmos é um livro de cânticos, mas esse salmo deixa claro que o salmista escreveu esse poema quando já era um homem maduro, pois ele diz no verso 25, exatamente uma palavra muito importante: fui moço e agora sou velho. E aí ele nos diz uma verdade: mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então o salmista já é um homem bastante maduro, já é um homem bastante experiente, e ele vai nos ensinar muito a respeito do cuidado de Deus, a respeito da providência divina. E isso explica a forma com que o autor se coloca ao longo desse salmo, observando exatamente a bondade do nosso Deus. Podemos ver de forma resumida neste salmo uma pergunta que permeia a mente e o coração de muitas pessoas, especialmente nesses dias. Por que os homens maus prosperam enquanto os justos sofrem? Essa pergunta está permeando a mente de muitas pessoas. Por que
os homens maus prosperam, enquanto os justos estão sofrendo. O salmista vai tratar desse tema, dessa problemática, sob a ótica da providência divina. Ele vai nos mostrar que a prosperidade do ímpio é por um pouco de tempo, mas que a providência divina para o justo é por toda a vida. Você vai essa noite entender que vale a pena servir ao Senhor nosso Deus. Esse salmo responde a muitos questionamentos que muitas vezes o povo de Deus faz, que muitas vezes aqueles que leem a Bíblia faz. Porque Deus permite que os perversos prosperem? Será que Deus não está vendo os justos sendo oprimidos pelos injustos? Porque muitas vezes, quanto mais longe de Deus o ímpio está, mais feliz parece ser a sua vida, parece ser feliz. Por quê? Será que Deus não faz diferença entre o justo e o perverso? Será que realmente Deus está no controle de tudo, já que a maldade parece prevalecer? Eu uso a palavra parece, porque é somente uma impressão que temos, que Deus não está no controle, que a maldade vai prevalecer, mas nós já sabemos que a maldade jamais prevalecerá. É o bem quem vai prevalecer, é Deus, no final de tudo, quem vai ser o vencedor, aleluia. Às vezes questionamos, Deus não se importa que os homens nesta terra façam o mal o tempo todo? Deus não se importa com o que os homens fazem? O Salmo 37 responde de forma extraordinária cada uma dessas questões, mostrando que o nosso Deus, Ele é um Deus soberano. E quando eu falo aqui na soberania de Deus, eu estou falando em um Deus que governa céu, terra e mar. Todavia, essa soberania, ela tem um tempo para agir. Ela tem um tempo para atuar. E nós vamos entender isto. Mas alguém pode estar questionando, será que o mal nos ensina alguma lição? Será que vamos aprender alguma coisa com a dor, com o sofrimento? Que lições vamos ter aprendido ao passar esta pandemia? Quando tudo isso terminar, ou o que estamos aprendendo nesse período, ou estamos deixando o tempo passar sem tirar nenhuma lição? Outros chegam até a questionar, se Deus é tão bom, por que permite o mal? Por que permite uma pandemia como esta? Por que permite a morte de tanta gente, de tantos inocentes até? Se Deus é todo poderoso, pastor, alguém já me fez essa pergunta, por que Ele não resolve logo essa crise? Não para logo com isto? Amados, na teologia fatalista, tudo que sofremos é resultado do mal. Para os fatalistas, tudo que acontece de ruim é por causa do pecado, é por causa da desobediência, mas nós vamos ver à luz da Bíblia e à luz da razão que nem sempre assim o é. Eu pergunto, quando uma criança nasce, uma criança inocente nasce com microcefalia, que mal fez esta criança? Mas já nasce com um mal congênito. E pessoas que nunca fizeram mal e sofrem e padecem, então não é esta a razão. Sofrimento não vem simplesmente por causa do mal que fazemos. Existem os que dizem assim, olha, pense positivo e você vencerá o mal. Pense positivo e você vencerá os problemas. Pense positivo e você vai conseguir vencer na vida. Olha, isso não é verdade. Vou lhe dar um pequeno exemplo. Se você for picado por uma cobra venenosa, nem fique pensando positivo. Corra direto para o hospital. Vá tomar uma vacina antitetânica imediatamente. Pensar positivo não vai resolver o seu problema. Agora, sabe por que tantos questionamentos? Porque quando nós estamos questionando, ao mesmo tempo, estamos negando o sofrimento por meio de uma fuga mental. Guarde isso. Quanto mais questionamos o sofrimento, a dor,
o mal, os problemas, é uma forma de negarmos o sofrimento por meio de uma fuga mental. Quando você busca o culpado das coisas, quando você busca de onde vem o sofrimento, quem está tirando proveito com isso? Esses questionamentos é uma fuga mental. É você não aceitar o sofrimento, muito menos as lições que esse sofrimento quer dar para você. Tudo isso é uma fuga mental de quem não admite ser surpreendido por uma situação inesperada que não tem solução para o problema. E isso é o que mais nós estamos vendo. As pessoas que não estão encontrando solução para os problemas, para essa situação que estamos vivendo, ao invés de aceitar como um juízo divino, ao invés de aceitar como um tempo de refletir, de melhorar como pessoa, de melhorar como cristão, de melhorar como igreja, estão atribuindo esse sofrimento a A, a B, a C, como que negando mentalmente, uma fuga mental, para não aceitar que na hora da dor, que na hora do sofrimento, nós não temos que estar atribuindo a isso ou aquilo, mas devemos parar, refletir, meditar e tirar proveito e aprender algumas lições. Outros no sofrimento negam a realidade de que Deus existe e que é um Deus poderoso, a quem devemos clamar. Quando você nega o sofrimento, você exatamente nega a realidade de que existe um Deus e que esse Deus ele é poderoso. Se você aceita o problema e diz o problema existe, o problema é real, eu não posso fugir do problema, mas eu sei que tem um Deus que ele é poderoso para resolver e eu vou clamar a ele. Essa talvez fosse uma das melhores alternativas. Existe a nova era que prega o dualismo, Yin Yang, e eles têm uma outra resposta. Eles dizem, olha, o sofrimento é o bem e o mal juntos. A gente tem que aprender que na vida o bem e o mal andam juntos. E essa resposta é antibíblica. Esta resposta é anticristã. À luz da Bíblia, o bem está em um caminho e o mal está em outro caminho. Agora vamos lá para o princípio para encontrarmos uma razão para tudo isto. A Bíblia diz que Deus criou os seres humanos com liberdade. Eu queria que você me acompanhasse nesse raciocínio. A Bíblia é quem nos diz que Deus criou os seres humanos com liberdade, isto é, com livre arbítrio, com direito de escolha, com direito de aceitar ou não, com direito de errar ou não. E quando esses seres humanos eles escolheram desobedecer a Deus, o mal já estava presente. O mal não existe por si só. Assim como ferrugem só existe no ferro, assim o mal, ele existe por causa da desobediência do homem. Vamos tirar essa culpa de Deus. Deus não tem culpa de nada. Eu falei hoje pela manhã na escola bíblica, quando Deus fez o homem, lá no Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que viu Deus que tudo era perfeito, tudo era bom. Deus não criou nada mal. O jardim do Éden, para onde o homem foi criado, até o ecossistema era perfeito, não havia desigualdade, não havia dissonância, não havia inimizade, tudo ali existia em plena perfeição. Foi após a queda do homem. O mal só passou a existir no sentido de sofrimento após a queda do homem. Então nós não podemos culpar a Deus por nada. A Bíblia diz, Lamentações 3, versículo 39, de que se queixa, ou de que deve se queixar o homem mortal. Queixe-se dos seus próprios pecados. Se existe alguém culpado no sofrimento, na dor, na crise, esse alguém é aquele que desobedeceu a Deus, é aquele que saiu do plano de Deus e deu origem que o mal viesse à humanidade.
A Bíblia diz que o homem pecou e o pecado passou a toda a raça humana. Isso é Bíblia Sagrada. Isaías, no capítulo 45 e o versículo 7, nós encontramos uma palavra que muitos teólogos até questionam e fazem disso uma batalha, porque o Senhor fala assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E muitos estudiosos pegam esse versículo e dizem: quem criou o mal foi Deus, porque ele disse: eu faço o bem e o mal. Mas mal aqui é juízo sobre o pecado. Deus está falando para ajudar um povo que estava em desobediência, e ele disse: eu vou criar a luz e as trevas, dizendo para aquele povo que estava dando para eles duas opções: luz e trevas. Faço a paz e crio o mal, o juízo. Mas não é que Deus, na origem, foi o criador do mal. Não. Esse mal que Deus criou é um mal teológico, porque Deus não faz mal a ninguém. Está escrito em São Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombras inconstantes. Na corrigida diz: não há mudança nem sombra de variação. Assim como as sombras mudam, Deus não muda. Glória a Deus. Então toda boa dádiva, tudo que você conhece de bem, vem do Pai Celestial. O mal não foi criado por Deus. O mal se criou através da desobediência. E aí a Bíblia fala do mal como consequência do estilo de vida que escolhemos viver. Eu estou falando da origem do mal, a origem do pecado, mas agora eu quero entrar diretamente sobre o que a Bíblia fala do mal como consequência do estilo de vida que o homem escolhe viver. E aí no Salmo 1, você vai ver exatamente que Deus deixa claro que o mal vem como uma escolha que o homem fez. O homem escolheu viver uma vida ímpia, uma vida de pecado, uma vida distanciada do Criador, e consequentemente ele terá um caminho que o levará ao sofrimento. Olha o que diz o Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Na NVI diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aí o 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ao contrário, sua satisfação, olha como o justo é diferente, olha como ele é ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Verso 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O justo será como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e tudo que ele faz prospera. Esse é o caminho do justo. O justo escolheu não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores. O justo escolheu o caminho de ter prazer na lei do Senhor, nessa lei ele ter satisfação e meditar de dia e de noite. E aí vem como resultado, vem como consequência, esse homem é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Aleluia! Dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera.
que é que a Bíblia está dizendo? Que o caminho do justo é abençoado. O caminho do justo é feliz. O caminho do justo o leva à prosperidade. Agora veja o caminho do ímpio. O ímpio escolhe um caminho oposto. O ímpio escolhe uma vida contrária do justo. Os ímpios são diferentes. Não são assim os ímpios. Eles são como a moinha que o vento espalha. Aqui em nossa região, que tem usina, cana-de-açúcar, a gente conhece bem a moinha. Aquele pó que a cana solta, a usina, quando molha a cana e solta aquele pozinho que se espalha pelo vento. Pois a Bíblia diz que o ímpio é como a moinha, é como aquele pozinho da cana que o vento leva. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha. Enquanto o justo é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes, o ímpio é como a moinha que o vento espalha. Aleluia. Os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Essa palavra aí, prova, está dizendo exatamente no verso 6, que o Senhor cuida do justo. O Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor está presente no caminho do justo, porque Ele escolheu o Senhor, Ele escolheu servir a Deus. Veja que o problema está na escolha do homem. O bem e o mal está diante de nós. Somos nós quem escolhemos. Então o justo, ele vai pelo caminho do bem. O Senhor conhece esse caminho. O Senhor cuida do justo nesse caminho. Porém, mas, contudo, todavia, eu gosto dessa conjunção adversativa, diz, porém, o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios leva à destruição. Então, amados, nesta noite, eu gostaria de refletir com você exatamente aquilo que a Bíblia diz. A origem do mal foi a desobediência. Mas é o homem quem escolhe. A Bíblia deixa clara que o mal é consequência do estilo de vida que o homem escolhe para viver. Agora, Deus nem sempre julga logo o ímpio. Se você está indignado, como diz na corrigida, não te indignes. Há pessoas que ficam indignadas com a prosperidade do ímpio. A NVI diz, não se aborreça. Há pessoas aborrecidas por causa de homens maus. Você não precisa ficar indignado, você não precisa ficar aborrecido, porque nem sempre Deus julga logo o ímpio. Olha o que diz Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a perversidade. Pois como o capim logo secarão, como relva verde logo murcharão. Na corrigida diz exatamente que vai ser como a erva e vão murchar como a verdura. Aqui diz na NVI, diz que como o capim e como a relva logo passarão. Então não adianta ficar indignado, não adianta ficar aborrecido, porque Deus nem sempre julga logo o ímpio. Não se aborreça, não te indignes. Olha o que diz o verso 3, ao invés de você ficar aborrecido, indignado, verso 3 diz assim, confia no Senhor e faze o bem. Aleluia. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então, ao invés de você ficar indignado, ao invés de você ficar aborrecido, você comece ou passe a confiar no Senhor. Coloque toda a sua confiança no Senhor e faça o bem, meu amado. Faça o bem que você pode fazer. Faça o bem ao seu irmão, faça o bem ao seu próximo, faça o bem ao seu inimigo. Confie no Senhor e faça o bem. E assim você habitará na terra e desfrutará de segurança total. Aleluia. Glória a Deus. Verso 4. O salmista vai continuar falando, deleita-te também no Senhor,
Tome prazer no Senhor, ao invés de ficar indignado, aborrecido. Tome prazer no Senhor e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Aleluia. Lembre disso. O salmista Davi fica indignado no começo, fica aborrecido com a prosperidade do ímpio. Depois ele percebe que a justiça do justo sai como o sol ao meio-dia. Aleluia. Ninguém impede. A justiça virá como a luz do meio-dia. Oh, glória a Deus. Então, amados, é importante entendermos isso. Tem o tempo de Deus agir. Tem o tempo de Deus trabalhar. Tem o tempo de Deus tomar providência. Tem o tempo de Deus fazer a diferença. Lá em Malaquias está escrito 3,18. Outra vez vereis a diferença. Então há uma diferença. Deus fará a diferença. Vai chegar o dia em que Deus vai fazer a diferença aparecer. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amados, terceiro lugar, Deus tem o tempo certo de dar vitória ao justo. Eu vou repetir isso. Deus tem o tempo certo de dar vitória a quem é justo. Olha o que diz o verso 4 mais uma vez. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, meu amado. Confie nele e Ele agirá por você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Ao invés de você ficar indignado, ao invés de você ficar aborrecido, ao invés de você ficar chateado, ao invés de você ficar, aleluia, tristonho, levante a cabeça, deleite-se no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confie no Senhor. Esse salmo tem 5 verbos imperativos que nos faz levantar a cabeça. Deleita-te, confia, entrega, descansa, confia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Deleite-se no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor. Nesta noite confie nele e Ele o fará. Ele agirá por você. Verso 6 está escrito: e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Ninguém detém a luz de meio-dia. Ninguém impede o sol brilhar meio-dia. Assim a tua justiça virá. Glória a Deus. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, diz o verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Tenha paciência, meu amado irmão. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Deus tem o tempo de agir em favor do justo. Nós não podemos seguir a teologia fatalista dos amigos de Jó. Não. Os amigos de Jó pensavam que tudo que acontece de ruim, de mal, é resultado do mal, é resultado do pecado. Por isso eles questionavam com Jó: Jó, confessa o teu pecado. Tu estás sofrendo, Jó, por causa do teu pecado. E Jó dizia: prove-me o Senhor em balanças fiéis, e verá Ele a minha sinceridade. Amados, a vitória não chegou, mas Deus pode estar aguardando o seu tempo. Espere um pouco mais, aguarde um pouco mais, descanse no Senhor, espere nele. A vitória vem da parte de Deus. Biblicamente existem situações que nós só vamos entender no amanhã. Por mais que queiramos entender hoje, por mais que queiramos entender agora, biblicamente há situações que só vamos entender amanhã. São João Evangelho, capítulo 13, versículo 7. Jesus respondeu aos discípulos: vocês não compreendem agora o que eu estou fazendo. Mais tarde vocês entenderão. O que eu faço contigo agora, tu não entendes.
entenderás depois. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Jó somente entendeu o que estava passando depois. Lá no capítulo 42, verso 2, Jó diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bem sei, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos podem ser impedidos. É que agora Jó estava entendendo por que ele passou por toda aquela situação. Perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a fazenda, a mulher perdeu a fé, perdeu a saúde, perdeu os amigos. Mas lá no final, se cumpre o que Jesus falou: o que eu faço contigo hoje não entendes, entenderás depois. No último capítulo do seu livro, Jó está dizendo: agora eu sei, agora eu entendo, agora eu compreendo que o Senhor é poderoso, pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos. O que é que Jó está dizendo? Eu agora entendo que tudo que eu passei é porque o Senhor tinha um plano na minha vida, é porque o Senhor tinha um propósito. Eu não compreendia ainda, mas agora eu compreendo que era um propósito teu. Amado, quando a gente adquire a mente de Cristo, então passa a entender muitas coisas que antes não entendia. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, ele diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne bem todas as coisas, ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Existe o natural, existe o carnal, mas existe o espiritual. Aleluia. Meus amados, Deus muitas vezes tira a vitória do mal. Muitas vezes Deus extrai a vitória da derrota. Aleluia. Glória a Deus. Cristo venceu a morte morrendo. Cristo foi crucificado no lugar da caveira. Segundo estudiosos, onde foi sepultado o primeiro homem, Cristo foi crucificado para ressuscitá-lo, para ser a primícia dos que dormem. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9 e 10. Carta aos Hebreus, capítulo 2, 9 e 10. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições, observe, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Diz na NVI: por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Então aprove ao Senhor morrer para vencer a morte. Numa sexta-feira, a morte o venceu, mas no domingo pela manhã, ele venceu a morte de uma vez por todas. Deus é tão sábio, disse certo pregador, podia ter permitido Jesus morrer numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, mas só permitiu ele morrer numa sexta. Por que morrer numa sexta? Porque os cartórios já estavam fechados, não deu nem tempo lavrar o atestado de óbito. Sábado, judeu não abre o cartório, fechado. Domingo de madrugada, Jesus ressuscitou. Satanás não tem direito de ter o atestado de óbito de Jesus. Nenhum cartório lavrou o atestado de óbito, porque ele morreu na sexta, mas no domingo de manhã venceu a morte de uma vez por todas.
Ele disse: a chave da morte e do inferno agora está nas minhas mãos. Poder está com ele. Mas diz a Bíblia que ele consagrou pelas aflições. Aleluia. Ele conquistou pelas aflições. Então ele conseguiu isso através do sofrimento. Venceu a morte. Israel foi para o cativeiro para aprender a não ser idólatra. Israel aprendeu não adorar ídolos no cativeiro. Ezequiel capítulo 8 mostra exatamente isso. Israel no cativeiro aprendeu a não adorar a ídolos. Deus sofre conosco para nos consolar. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado para nos compreender. Hebreus 4, 15 e 16. Este nosso sumo sacerdote não é um simples homem que não possa compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em tudo como nós, mas sem ter pecado. Portanto, cheguemos com confiança ao trono de Deus, para podermos receber misericórdia e graça e sermos ajudados sempre que tivermos necessidade. Ele se compadece porque ele sofreu. Ele se compadece porque ele foi tentado. Ele se compadece porque ele viveu nesse corpo humano. Então observe que Deus sofre conosco para nos consolar. Em tudo foi tentado para nos compreender. Porque às vezes o crente passa por experiências, pastor. Porque experiências nos ensinam lições. Assim como Cristo aprendeu a obediência naquilo que ele padeceu. Aos Hebreus 5:8 diz que a escola de Jesus para ser obediente foi o sofrimento. Assim também o crente, ele passa por sofrimento para tirar lições preciosas. Salmo 119 e o verso 71, nós encontramos uma palavra muito linda. O salmista diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Olha que experiência linda do salmista. Foi bom para mim. Foi bom para mim ter sido afligido. Foi bom para mim passar por aquela aflição, para que eu aprendesse os teus caminhos. Na NVI diz: o castigo que me fizeste sofrer. Olha que ele não nega o sofrimento. Olha que ele aceita o sofrimento. Ele admite que como homem, como pecador, ele precisa sofrer, passar por sofrimento. O castigo que me fizeste sofrer sempre teve utilidade e fez-me prestar bem atenção aos teus estatutos. O que é que o salmista está dizendo? Antes eu não ligava muito para a tua palavra. Antes eu era um cristão assim, sem muito compromisso. Eu vinha à igreja, eu até cantava nos órgãos da igreja, eu até participava das festas, mas eu não ligava muito, não levava muito a sério a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido. Castigo que me fizeste sofrer sempre teve para mim utilidade. Aleluia. O salmista está dizendo que o crente passa por sofrimento para aprender lições preciosas, lições de utilidade. Quando Deus tira nossa segurança, nosso ponto de referência, quando vem a dor, quando vem o sofrimento, Deus está nos ensinando lições. Quanta gente que nessa época está sendo despertada para buscar o Senhor. Quanta gente que não parava mais para orar, para se deter uma hora de oração, 30 minutos de oração, e agora está sendo despertado para orar. É Deus ensinando através do sofrimento. As portas fechadas, perdeu o emprego, a saúde abalada, e Deus ensinando lições. O Senhor repreendeu os amigos de Jó. Capítulo 42, versículo 7 e 8 diz: depois do Senhor ter falado com Jó, disse a Elifaz o temanita: estou irado com vocês, porque vocês não foram justos no que disseram a meu respeito, ao contrário do meu servo Jó, que falou retamente.
Os amigos de Jó diziam que o que Jó estava passando era pecado, era desobediência, era Deus que estava castigando ele por causa do pecado, e não era isto. Versículo 8: agora peguem 7 novilhos, 7 carneiros, vão ter com meu servo Jó e ofereço holocausto por vocês, e ele orará por vocês. Ele orará a vosso favor, e eu aceitarei essa oração. Não vos destruirei como deveria, por causa do vosso pecado, da vossa falha em dizer coisas com o meu servo Jó. O que nós vamos entender aqui é que Jó, só depois da prova é que aprendeu a orar. Pode ler os 42 capítulos de Jó que você não vai encontrar Jó orando em nenhum momento. Jó perdeu o filho, não orou. Jó perdeu a fazenda, não orou. Jó perdeu a saúde, não orou. A mulher perdeu a fé, Jó não orou. Os amigos chegaram a acusar, o Jó não orou. No capítulo 42, depois de tudo, Jó agora está orando. E o próprio Deus está dizendo: olha, eu não ouço a oração de vocês não, que vocês falaram mal de mim para Jó. Vocês acusaram Jó, disseram que o que ele está passando é por causa da desobediência. Mas vão lá à casa dele e peça que ele faça uma oração por vocês. E agora Jó está orando. Jó aprendeu a orar no sofrimento. Estou lhe dizendo que há pessoas que estão aprendendo a orar no sofrimento. O salmista disse: foi bom ter sido afligido, porque eu aprendi. Jonas foi outro, aprendeu a orar no sofrimento. Pode ler o livro de Jonas, capítulo 1. Jonas está no navio, sendo interrogado, sendo ameaçado. Vamos lhe jogar no porão, vamos lhe jogar no mar, o peixe vai lhe engolir, você vai morrer. E nada de Jonas orar. Mas no capítulo 2, depois que Jonas já está no ventre do peixe, diz a Bíblia: Jonas orou ao Senhor seu Deus de dentro do peixe. Verso 2, ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Da profundidade da morte eu gritei e ele me ouviu. Amados, não permita que primeiro o sofrimento chegue para você aprender a orar, para você aprender a buscar a Deus. Busque a Deus enquanto está com saúde, busque a Deus enquanto pode, busque a Deus enquanto Deus está lhe ensinando essas preciosas lições. No sofrimento nós aprendemos a dar prioridade certa às coisas. No sofrimento aprendemos que oração é uma prioridade. No sofrimento aprendemos que a vida devocional é outra prioridade, que não é só dinheiro, não é só trabalho. Você precisa ter o seu momento a sós com Deus no seu dia. No sofrimento nós aprendemos que é importante a leitura da Bíblia, é importante ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. No sofrimento nós aprendemos que as pessoas que estão ao nosso redor, elas são importantes para nós. A gente precisa dar atenção a essas pessoas. No sofrimento nós aprendemos que o afeto é necessário. Precisamos olhar nos olhos um do outro. Precisamos muitas vezes falar palavra de carinho um para o outro. Precisamos demonstrar que temos afeto pelos nossos irmãos. No sofrimento a gente vai aprender o valor da casa de Deus. Quanta gente que não entendia o valor da casa de Deus, não entendia o valor do culto. Porque não vai me dizer que culto online tem o mesmo valor de estar cultuando que não tem. Culto online é para fortalecer a sua fé, que você não pode estar aqui. Culto online é para alcançar alguém que não vem à igreja e lá para onde ele está ser alcançado pela palavra. Mas é diferente de você poder estar na casa de Deus, adorando a Deus, os conjuntos cantando, a banda tocando, o Espírito Santo se manifestando, usando um no cântico, outro em profecia, outro em línguas estranhas. É diferente. É diferente. Mas no sofrimento nós aprendemos a importância do culto, a importância de cuidar da saúde, a importância da vida, a importância do reino de Deus. Jesus diz: dei, pois, prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, e ele dar-vos-á todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus. Foi Jesus quem disse.
Uma versão NVI diz: dei, pois, prioridade. E não se preocupe com o dia de amanhã. Dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, no sofrimento, nós aprendemos a dar prioridade àquilo que é prioridade. Eu te pergunto, o que você tem aprendido, ou o que você está aprendendo com essa pandemia, com essa quarentena, com esse tempo de isolamento, de distanciamento? Eu vim essa noite para lhe fazer refletir, lhe fazer parar um pouco. Salmo 37 permite a gente buscar exatamente uma resposta para a soberania divina. Salmo 37 revela que Deus está no controle da história. Disso eu quero que você, essa noite, fique ciente. Após refletir sobre o que você está aprendendo, guarde isso no seu coração. Uns vivem pelo caminho da impiedade, outros pelo caminho da justiça. Mas hoje nós aprendemos à luz da Bíblia que Deus está no controle da história. Deus está vendo tudo que os homens fazem durante esse tempo que vivemos. Por maior que seja a prosperidade do ímpio neste mundo, sua felicidade é temporária, passa muito rápido. Mas aquele que serve ao Senhor, esse viverá para sempre. Deus vai pedir conta aos ímpios de tudo que ele fez aqui neste mundo. E esse salmo revela que no momento oportuno Deus estende a sua mão e socorre aquele que nele confia. E o justo jamais será injustiçado. Continue confiando em Deus. Continue descansando em Deus. Continue esperando em Deus. Entregue o seu caminho, os seus planos, os seus projetos ao Senhor. E fique certo que o justo jamais permanecerá injustiçado. Esse salmo revela que os servos de Deus, ainda que perseguidos, assolados e maltratados, mas possuem uma felicidade sem fim. São bem-aventurados, são felizes, e no final vai dar tudo certo. Se estamos com Deus, no final vai dar tudo certo. Eu estou lhe dizendo, se estamos com Deus, no final vai dar tudo certo, porque o caminho do justo o Senhor conhece, o caminho do justo o Senhor cuida, no caminho do justo o Senhor está. Se o Senhor está conosco, Ele nos garante a vitória. Que Deus te abençoe, que esta reflexão dessa noite fique falando ao seu coração. Não se indigne, não se aborreça por causa do ímpio, por causa do malfeitor. Eles cedo serão ceifados. Eles vão passar como a erva, como a verdura, como o capim. Mas ao invés de ficares indignados, perturbado, glória a Deus, aborrecido, confie no Senhor. É o primeiro verbo imperativo deste salmo. Confie no Senhor. Coloque sua confiança no Senhor. Verbo número 2. Deleita-te também no Senhor. Uma coisa é confiar, outra coisa é se deleitar. Se deleitar é tomar prazer. Tome prazer no Senhor. Tome prazer em servir a Deus. Tome prazer em estar ao lado de Deus. Deleita-te também no Senhor. 3. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Confia, deleita e entrega. Entregue o seu caminho. Entregue os seus sonhos. Entregue os seus projetos. Entregue os seus planos. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá por você. 4. lugar, descanse. Descanse. Durma em paz. Descanse. Tenha uma noite de sono reparador. Descanse no Senhor. Repouse no Senhor. Sinta paz no Senhor. Descanse no Senhor. E por último, espere nele. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe.